Saudações, alunos! Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a dosimetria da pena. Para tratarmos desse assunto, primeiro devemos compreender o que é a pena. Pena é a retribuição imposta pelo Estado em razão da prática de um ilícito penal e consiste na privação de bens jurídicos determinada pela lei, visando a readaptação do criminoso ao convívio social e a prevenção em relação à prática de novas transgressões. Ao final de um processo penal, quando o magistrado decide pela condenação, deverá fixar a pena a qual o condenado será submetido, estabelecendo sua espécie, a quantidade, o regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando possível. Assim, temos que a dosimetria da pena corresponde à sua fixação, adequando-a ao crime no caso concreto e à personalidade do criminoso. A norma estabelece como se dá a determinação da pena, professor? Sim, o Código Penal, em seu artigo 68, consagrou o critério trifásico para a fixação da pena, que se desenvolve em 3 fases e leva em conta as circunstâncias judiciais, as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e as causas de diminuição e de aumento da pena. Assim, a primeira fase é a fixação da pena base, considerando as circunstâncias judiciais. A segunda fase é a determinação da pena provisória, momento no qual se analisam as circunstâncias agravantes e atenuantes. Por fim, temos a terceira fase, a determinação da pena definitiva, que envolve a análise das causas de aumento e das causas de diminuição da pena. A aplicação das circunstâncias judiciais é a primeira fase da fixação da pena. São circunstâncias judiciais aquelas presentes no artigo 59 do Código Penal, que inclui, entre outras, a culpabilidade, os antecedentes e a conduta do agente, bem como os motivos e circunstâncias do crime. Nessa primeira fase, o juiz jamais poderá sair dos limites legais previstos em abstrato para a infração penal, ou seja, a pena não pode ser fixada acima do máximo ou abaixo do mínimo legal. Fixada a pena base como fundamentos nas circunstâncias judiciais do artigo 59, deve o juiz passar então para a segunda fase, que trata da aplicação de eventuais agravantes ou atenuantes genéricas de aplicação obrigatória. As agravantes estão descritas nos artigos 61 e 62 do Código Penal e são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constitui elementar ou qualificadora do crime. São exemplos a reincidência, motivo fútil ou torpe e o crime ter sido cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge e entre outros. Atenção! O rol previsto no artigo 61 do Código Penal é restrito e não pode ser ampliado. O artigo 62 do Código Penal traz um rol de agravantes aplicáveis apenas às hipóteses de concurso de agente, ou seja, quando uma infração penal é cometida por 2 ou mais pessoas. As atenuantes estão contidas nos artigos 65 e 66 do mesmo diploma legal. O reconhecimento da atenuante obriga a redução da pena, mas não pode fazer com que esta fique abaixo do mínimo legal. No artigo 65, existe um rol de atenuantes em espécie, como o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, o desconhecimento da lei e a confissão espontânea, entre outras. Nenhuma circunstância atenuante pode deixar de ser valorada, ainda que não seja invocada expressamente pela defesa, sendo suficiente para que se encontre provada nos autos. Já o artigo 66 descreve uma atenuante inominada, permitindo ao juiz reduzir a pena sempre que entender existir circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não elencada no rol do artigo 65. Havendo o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.
Por fim, a terceira fase da dosimetria da pena relaciona-se à aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena, presentes nos artigos 69 a 71 do Código Penal e na parte especial do mesmo diploma. As causas de aumento e de diminuição da pena são aplicadas umas sobre as outras, admitindo compensação da seguinte forma: tratando-se de duas ou mais causas de aumento ou de duas ou mais causas de diminuição, o juiz pode aplicar a mais ampla delas, ou todas. Por exemplo, no crime de incêndio, tendo sido praticado com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio e tendo causado lesão grave para a vítima, o juiz pode aplicar as duas causas de aumento ou somente a mais grave. Identifica-se uma causa de aumento quando a lei se utiliza de índice de soma ou de multiplicação a ser aplicado sobre a pena. Um exemplo, no aborto, a pena é aplicada em dobro se a manobra abortiva causa a morte da gestante. Já as causas de diminuição de pena caracterizam-se pela utilização de índice de redução a ser aplicado sobre a pena fixada na fase anterior. Por exemplo, na tentativa, a pena é reduzida de 1 a 2/3, conforme o artigo 14 do Código Penal. Se o juiz reconhecer duas causas de aumento ou duas causas de diminuição, deve aplicar ambas, exceto se estiverem previstas na parte especial do Código, hipótese em que o juiz pode se limitar a um só aumento ou diminuição, prevalecendo o maior índice. Então, encerramos aqui essa breve análise acerca da dosimetria da pena. Não deixe de consultar o material disponibilizado em sua área do aluno, que traz os maiores detalhes acerca do tema. Desenvolva sua autodisciplina. Não espere o incentivo de outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Mantenha o foco em seus estudos e até a próxima.